o que também é um produto não muito flexível, é verdade, mas dá uma taxa de rentabilidade superior aos PPRs, ou seja, tem que haver também aqui, se calhar, do lado da oferta, do lado das seguradoras e do lado da banca que oferece PPRs, uma melhoria na rentabilidade para que este produto, de facto, não morra. Continuamos a falar da banca, mas numa outra perspectiva. A Caixa Geral de Depósitos continua à margem das negociações entre acionistas da Galp. O banco, liderado por Faria de Oliveira, tem direito de preferência e de veto em movimentações de capital, mas o Governo ainda não deu indicações à Caixa sobre o que pretende fazer para o futuro da petrolífera portuguesa. A Caixa Geral de Depósitos ainda não foi envolvida nas negociações da Galp. A informação foi confirmada pelo próprio presidente do banco, Faria de Oliveira. O cenário de reestruturação de acionistas da Galp abriu-se com a extinção a 31 de dezembro passado da cláusula do acordo parasocial que impedia movimentações de capital entre os três acionistas de referência, Eni, Amorim Energia e Estado. A posição da Caixa é relevante na medida em que tem direitos de preferência e de veto sobre alterações futuras. Estas declarações de Faria de Oliveira surgem na mesma altura em que o ministro das Minas e Energia do Brasil, citado pela imprensa brasileira, justifica pela primeira vez o fim das negociações entre a Eni e a Petrobras. O governante explica que a petrolífera brasileira desistiu porque o valor exigido não era vantajoso para os interesses da Petrobras. É mais um assunto que merece as explicações de Renato Santos, editor do Diário Económico. Renato, como explicar que a Caixa Geral de Depósitos, acionista, neste caso representante através do Estado, esteja à margem destas negociações para a reestruturação acionista da Galp? De facto, esse pode ser o facto de não ter existido, digamos, negociações formais em que envolvessem, digamos, toda a estrutura do núcleo duro da Galp. Neste momento, portanto, quando se sabe, houve alguma predisposição da Eni para vender a sua participação, 33,34%. Isso faz com que tivesse aparecido um interessado, neste caso estamos a falar da Petrobras, e também dos angolanos da Sonangol, Isabel dos Santos, que pretendiam ter uma intervenção direta na gestão e uma entrada direta também no capital da Galp. Acontece que a Petrobras não considerou cara a posição que neste momento a Eni, os italianos da Eni pretendiam vender as suas ações e retiraram-se, ou seja, de facto não houve negócio, houve, digamos, uma pré-negociação entre os italianos e os brasileiros que não chegaram a consenso. Logo, todos os outros cenários que estavam em cima da mesa e, eventualmente, também um reforço da parte do Estado, temporariamente, julgo eu, porque neste momento os cofres públicos também não têm assim tanto dinheiro para investir em empresas, embora públicas e com interesse relevante, não há tanto dinheiro quanto isso, e a Caixa Geral de Depósitos ficou um pouco à margem destas negociações e isso foi, digamos, o desabafo que o Presidente da Caixa Geral de Depósitos deu ao Diário Económico. Mas importa aqui explicar que, embora as negociações entre a Petrobras e a Eni ainda fossem apenas negociações, não era importante que a Galp, neste caso, que a Galp tivesse envolvido, o Estado tivesse envolvido a Caixa Geral de Depósitos, que ainda que tenha apenas 1% na Galp, tem direito de preferência, tem direito de veto sobre o negócio? Tem todos os principais acionistas. Estou a falar do Estado, estou a falar do América Morim, que também não foi chamado para o negócio, mas indiretamente estava a ser ouvido e podia ter também uma palavra bastante interessante em todo este negócio, uma vez que, em conjunto com os angolanos da Sonangol e Isabel dos Santos, detém uma participação significativa na Galp. Acontece que o negócio entre a Petrobras, os brasileiros da Petrobras, e que estava a ser mediado pelo Estado português, não chegou a bom porto. Todos nós sabemos que José Sócrates teve alguns encontros informais com o Presidente do Brasil, no qual este negócio, segundo a imprensa e várias fontes ligadas ao processo, têm dito que esse negócio teria sido apalavrado ou teria sido falado. Tinha o aval. Acontece é que o dinheiro, neste caso, falou mais alto e a Petrobras, que tem grandes investimentos para fazer no Brasil, achou que neste momento era um investimento que não compensava para ter uma participação direta numa empresa que é rentável, que é a Galp. E enquanto a Petrobras desiste do negócio, a Eni anuncia que está para ficar na Galp nos próximos 10 anos. Como explicar isto?
É o que a Eni neste momento disse e a verdade é que neste momento também há interessados em comprar a participação e a estrutura. Eu não acredito que durante os próximos meses ou durante o próximo ano não haja alteração na estrutura acionista da Galp. Há interesses fortes, os angolanos já fizeram mais do que uma vez chegar à imprensa de que pretendem ter uma participação direta no capital da Galp, que neste momento não tem indireta através da Marinha Energia, e de facto há aqui um puzzle que eu julgo que nos próximos meses iremos saber mais alguns desenvolvimentos, e até porque a Eni também que esse puzzle ainda pretende... não está completo? Não está, até porque a Eni diz essa frase que pretende de facto ficar durante bastantes anos no capital da Galp, mas por outro lado fazia-lhe falta este dinheiro extra para apresentar aos seus investidores nas próximas contas. Vamos falar de juros. As pressões sobre Portugal continuam a refletir-se nos juros pagos quando o país coloca dívida no mercado. Hoje, a yield das obrigações a 10 anos voltou a atingir um novo máximo nos 7,4%. Depois desta quarta-feira, os juros atingirem no mercado secundário os 7,361%, o valor mais alto desde que foi criada a moeda única, uma tendência altista que se mantém desde o Conselho Europeu do passado fim de semana. Nem a emissão sindicada, nem os números das receitas fiscais aliviaram as pressões dos investidores. As subidas de ontem ocorreram em toda a zona euro, com os juros alemães também a aumentarem. Apesar do cenário, o IGCP já anunciou uma nova emissão, desta vez de bilhetes do Tesouro, com maturidade a 12 meses e um montante máximo de 1.250 milhões, que vai ocorrer na próxima quarta-feira. Renato, voltamos à conversa. Antes de mais, uma antevisão. O que será esta emissão da próxima quarta-feira? Como esperar? Eu espero, e todos os portugueses esperam, que corra bem, isto é, que a taxa de juros a pagar ao exterior não ultrapasse, digamos, nenhum patamar histórico. Até agora, todas as colocações que foram feitas este ano foram feitas abaixo daquilo que estava a ser transacionado no mercado secundário e, de facto, é um bom sinal para o mercado, é um mau sinal a longo prazo, porque a pouco e pouco os portugueses estão a pagar mais juros do que aquilo que estavam habituados a pagar e a taxa, de facto, é bastante elevada. Renato, e porque falas em níveis históricos, importa lembrar que ontem no mercado secundário os juros bateram os 7,3%, já 3 décimas acima daquilo que seria a linha imposta há uns meses pelo Ministro das Finanças para recorrer ao FMI. Importa lembrar isso de vez em quando. Pode estar aqui em causa e a pesar o adiamento de algumas decisões do Conselho Europeu? Está com certeza, e também alguma especulação do mercado a tentar forçar a que haja, de facto, alguma decisão nesse sentido. Neste momento também é necessário realçar que este novo patamar de 7,3% foi atingido numa altura em que há 2 semanas que o Banco Central Europeu não compra dívida dos países, sobretudo dos países periféricos, como aconteceu no início do ano e ao longo do ano passado, da dívida portuguesa. Isso faz com que haja também uma menor pressão do lado comprador e, de facto, os investidores façam com que a taxa de juros suba mais uns pozinhos. De facto, o que está aqui em cima da mesa é que o Fundo Europeu sofra um reforço necessário para acalmar os mercados. É, digamos, este braço de ferro que está neste momento em cima da mesa em Bruxelas e que tem sido adiado sucessivamente e que faz com que os investidores, a pouco e pouco, vão pressionando novamente, porque Portugal é o país que mais necessita, digamos, está na frente de uma eventual intervenção que possa haver no futuro. Renato, mas ficam aqui algumas dúvidas. Isto acaba por baralhar um pouco o cidadão comum. O governo que fez, de certa forma, o trabalho de casa, impôs algumas medidas de austeridade. Começa a haver alguns resultados, nomeadamente na receita fiscal para janeiro, os dados provisórios, também da despesa em relação a dezembro, que terá aumentado abaixo daquilo que eram as expectativas dos analistas. Como juntar todos estes dados de um puzzle que ainda não está completo e, efetivamente, os juros continuarem a ser penalizados? São dados significativos para os investidores internacionais. Agora, este tipo de investidores é um investidor de longo prazo e quando compra dívida do Estado a longo prazo. E o que neste momento temos em cima da mesa são dados que referem-se apenas a um mês. Era esperado que a receita do Estado subisse, houve um corte, de facto, nos custos, do lado dos custos, com menos pagamento de salários, houve uma redução do lado das empresas públicas em termos de gastos e do lado das receitas houve também um incentivo com o aumento do IVA, aumento de IRS, ou seja, há toda uma panóplia de fiscal que compensou o lado da receita e que, esperemos todos nós, que também tenha compensado do lado dos custos com as medidas introduzidas nos
nos vários PECs e no Orçamento de Estado já esteja a produzir, de facto, resultados. Acontece que os investidores institucionais esperam que estas medidas venham a ser apresentadas e sejam consolidadas ao longo dos próximos meses. É necessário uma radiografia mais profunda da economia portuguesa para perceber, de facto, se as medidas introduzidas no Orçamento estão exatamente a surtir efeitos e há uma consolidação orçamental como se espera. Além disso, tem aqui uma outra questão muito importante, que é quem olha para a economia portuguesa não vê, de facto, um crescimento, uma luz ao fundo do túnel em que mostre, de facto, sinais de crescimento. Que é o tal problema estrutural. Exatamente. Gostava de ter aqui uma última resposta em relação à grande diferença. Porque é que se pagam juros tão diferentes numa emissão sindicada e numa emissão de bilhetes do Tesouro? Numa emissão de bilhetes do Tesouro, é um mercado a atuar no momento em que pode ou não, eventualmente na véspera, até haver alguma pressão do lado do BCE a comprar dívida. Numa operação como foi feita, a consolidar, sindicada, faz com que o Estado dê essa oportunidade a vários bancos para colocar lá fora. Normalmente, as operações sindicadas costumam ser mais benéficas em termos de taxa de juros. Acontece é que quem olha para o país, mais uma vez, vê que estamos numa profunda recessão, não vê crescimento económico e tem dúvidas em relação à consolidação orçamental, ou seja, se Portugal vai ou não cumprir os objetivos traçados no início do ano para o final do próximo ano. Muito obrigada. Foram as explicações de Renato Santos, editor do Diário Económico, neste Destaque Económico de quinta-feira, dia 10 de fevereiro.